Esteja com a vida do pastor Daniel, abençoa a sua vida, direciona o seu falar. Esteja com cada um aqui nesse instante. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um aviso importante. As crianças que vão lá fora tirar foto e tal, podem sair. Você que está em casa, porque nós estamos além de presencial online, quiser mandar sua pergunta, pode mandar aqui via o YouTube mesmo, que a gente vai estar repassando as perguntas para o pastor. Tá? Pastor. Queridos, só aguardar o pessoal que vai sair, a gente já começa a nossa aula. De fato, queridos, a nossa ideia com esse tema é de fato por conta de toda uma situação que a igreja hoje vive no nosso país, né? Mas a maior parte dos evangélicos hoje, né, os ditos evangélicos, a maioria, a maior denominação evangélica hoje, não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Universal, mas são os desigrejados, né? Então, os desigrejados, aqueles que acreditam que podem adorar a Deus, podem cultuar a Deus, ter uma vida com Deus e dizem, não, Jesus é meu Senhor, mas eu não preciso de uma igreja. Então, é justamente por conta dessas pessoas, né, e desses ensinamentos que alguns têm feito, com o advento da internet, né? Então hoje, por conta da internet, nesse momento nós temos pessoas nos acompanhando online, obviamente que não porque acreditam nisso, mas por conta da pandemia, né, a dificuldade que nós nos encontramos hoje, mas justamente por conta disso, muita gente pensa assim, se eu assistir vídeo na internet, se eu assistir sermões na internet, se eu tiver uma leitura bíblica em casa e eu orar em casa, eu não preciso de igreja. Será que isso é verdade? Será que é fato? Né? E nessa manhã, então, nós vamos olhar nas Escrituras, o que as Escrituras nos ensinam sobre a necessidade de congregar, sobre a necessidade de estarmos presentes na igreja, de nós fazermos parte da igreja, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso nessa manhã. Tem um filme, Thor Ragnarok, e o final desse filme, ele termina com o reino de Asgard, que é o reino lá do Thor, de Odin, o pai dele, né, o mesmo do irmão dele lá, o Loki. E aí no final, o reino de Asgard, que é essa cidade deles, a cidade está completamente destruída. E a frase que termina, né, quando o filme termina, é a seguinte frase: Asgard não é um lugar, Asgard é um povo. Porque a cidade foi destruída, mas o povo ainda existia. E aí o que termina então ali falando é que de fato aquele povo não foi destruído. O lugar onde eles moravam foi destruído, mas eles permaneciam, né? De modo que é verdade que a igreja não é um lugar. É verdade que a igreja não é um templo físico, mas a igreja é um povo. Se destruírem um local, como nós temos visto em muitos lugares do mundo, locais onde a igreja é perseguida, igrejas sendo queimadas, no Chile, na África, as pessoas queimando as igrejas, ou mesmo perseguindo os cristãos. Tiveram épocas que a igreja não tinha possibilidade de ir ao templo,
Nós veremos ao longo do Antigo e Novo Testamento como a igreja congregava, mas houve um momento da história da igreja, diante da perseguição, que a igreja precisava se reunir em cemitérios, em locais escondidos, mas eles estavam congregando, eles estavam adorando a Deus juntos, eles estavam sendo igreja. Ainda que destruam esse local, a gente continua sendo um povo, e não indivíduos, não indivíduos. Vejamos primeiro quais são as bases do que as pessoas defendem para a não necessidade de congregar, e utilizam coisas que são verdade. Em primeiro lugar, a salvação é individual. Então, o fato de a salvação ser individual não significa que a gente não precise de congregar. É verdade que cada um será julgado diante de Deus individualmente. É verdade que eu, sendo pastor, não significa que meu filho vai ser salvo porque eu sou pastor. Ele responderá diante de Deus. A salvação é individual e todos nós seremos julgados individualmente. Nós não seremos julgados coletivamente como igreja, falando assim, nesse momento agora vamos julgar a primeira igreja presbiteriana de Vitória, né? E aí vai no pacote completo. Aí vai pesar lá e falar, a igreja presbiteriana de Vitória foi fiel, então todos os membros da igreja presbiteriana de Vitória vão para o céu. Não, não é verdade isso. Igreja não será julgada coletivamente, nós seremos julgados individualmente. Segundo lugar, igreja não salva ninguém, é verdade. Salvação é individual e igreja não salva ninguém. O fato de fazer parte da igreja não significa que a pessoa é salva. O fato de ser membro de uma igreja não significa que a pessoa é salva. O fato de alguém ter sido batizado e recebido como membro da igreja não significa que essa pessoa é salva necessariamente. A salvação encontra-se única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, pelo sangue dele, pelo qual nós recebemos a remissão de pecados. Nós somos salvos apenas pela graça, mediante a fé em Cristo. E algumas pessoas às vezes entendendo essas coisas, falando, não, a salvação é individual, igreja não salva, essas coisas não salvam, então significa que eu posso adorar a Deus individualmente, eu não preciso ter que me reunir com um bando de gente hipócrita, eu não preciso ter que me sujeitar a um bando de gente pecadora, miserável, que se reúne. Não, de fato, esse ensino é pecaminoso, é maligno, é satânico. Dizer que nós não precisamos congregar ou fazer parte de uma igreja. O que então Deus nos ensina sobre isso? Em primeiro lugar, queridos, o que Deus estabelece nas Escrituras, desde o início, Deus trabalha com cabeças de raça. Deus estabelece famílias e nação diante dele. Ele não trabalha meramente individualmente na história da igreja. Adão, quando cai toda a sua descendência, juntamente com ele. Deus trata com representantes. E quando a gente vê posteriormente no chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, ele não está dizendo assim, Abraão, eu vou te salvar, tá bom? Te salvei, agora depois eu vou... Não, ele fala assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a sua descendência, por meio da sua descendência a terra vai ser abençoada, e de ti eu vou fazer uma nação. Deus trabalha com Abraão, mas o propósito no chamado de Abraão era estabelecer um povo eleito, e não meramente individualidade, ou indivíduos, ou uma questão dispersa, cada um na sua. Não, Deus estabelece um povo, e Deus trata com Israel como nação. E aí nós temos os ofícios do Antigo Testamento, e às vezes quando a gente vê, por exemplo, profetas, quando a gente vê sacerdotes, juízes ou reis, às vezes a gente pensa que Deus está trabalhando com esses camaradas, porque Ele os ama acima do povo. Pelo contrário. Sabe por que Deus levantava profetas? Por causa do seu amor pelo povo,
porque o povo estava em pecado. Deus levanta profetas para chamar o povo ao arrependimento. Sabe por que Deus levanta pastores? Por causa do seu amor pela igreja. Sabe por que Deus levanta gente que prega, e às vezes prega muito bem, e você fala, nossa, como esse pregador é ungido, é um homem de Deus, como fala bem, é porque, nossa, ele é... Não, é porque Deus ama a igreja, Ele levanta homens para pregar para a igreja, para chamar a igreja ao arrependimento, para edificar a igreja, para fazer que a igreja seja parecida com Jesus. O amor é pela igreja. E no Antigo Testamento nós temos então Deus levantando profetas para exortar o povo, reis e juízes para governar o povo, para conduzir o povo, sacerdotes para fazerem a mediação do povo a Deus. O sumo sacerdote, ele trazia na estola sacerdotal 12 pedras que representavam as 12 tribos, o povo de Deus. O sacerdote, ele não cultuava a Deus sozinho, ele não entrava no Santo dos Santos por si, ele entrava por todo o povo de Deus. Veja, mesmo na Páscoa, e a gente vê a instituição da Páscoa lá na 10ª praga do Egito, quando o cordeiro pascal era morto, ele era imolado, ele era sacrificado para o perdão de pecados do povo, substitutivamente, ou seja, os primogênitos não morrem, porque o cordeiro pascal morria no lugar deles, já apontando para o sacrifício maior, que João Batista vai dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o cordeiro era sacrificado, ele não morria individualmente, ele morria por famílias. E mais, quando a família não tinha condições de comer aquele cordeiro posteriormente, então se eles não conseguissem comer todo o cordeiro, depois do sacrifício, eles deveriam então chamar seus vizinhos, chamar então outras famílias, para que as famílias que fossem suficientes aquele cordeiro. Propósito então do sacrifício, o perdão, mas levando a comunhão daqueles irmãos. Tanto é que a Páscoa, qual que é a nossa Páscoa hoje? Nós celebramos a Páscoa em abril, é isso? Em abril que a gente celebra a Páscoa? Quando que a gente celebra a Páscoa? Quando? Na ceia do Senhor. A Páscoa é a ceia. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Comunhão no corpo. Quando a gente olha a questão do termo no Antigo Testamento, congregação, então é a reunião do povo de Deus. Nós temos a palavra congregação sendo repetida no Antigo Testamento 147 vezes, que literalmente é a reunião do povo de Deus. A intenção no Antigo Testamento era justamente de congregar o povo. O que é a disciplina de Deus para Israel? Quando eles pecam, quando eles abandonam o caminho do Senhor, quando eles se tornam idólatras, assassinos, é justamente a dispersão, não é? Eles são enviados para uma terra distante, eles são dispersos. Disciplina de Deus sobre o seu povo. E o que Deus faz então quando Ele os congrega novamente? Ele está dizendo, agora então eu estou trazendo vocês de volta, eu estou abençoando. Ou seja, dispersão e separação, e não comunhão, e não união do povo de Deus, é justamente consequência de pecado, e não vida com Deus. Quando eles voltam à comunhão, quando eles são novamente congregados, então agora eles podem adorar a Deus. Deus tanto tinha essa preocupação, não preocupação, mas um antropopatismo aí, atribuir sentimentos humanos a Deus, mas entendam algo nesse sentido, Deus tanto se importava com essa situação, que a adoração a Deus era em Jerusalém. Sabe o que acontece quando há a divisão das tribos?
As 10 tribos do norte lá, depois de Roboão, 2 tribos então ficam com Judá, né? A preocupação agora de Jeroboão é o seguinte: poxa, a gente vai ter que subir todas as vezes para Jerusalém para adorar, para poder sacrificar, porque o sacrifício era no templo, a adoração ao Senhor era no templo, não era possível sacrificar em outros lugares. O que ele faz? Levanta altos para sacrifício em Samaria, adulteram a Torá, acrescentando, dizendo: e você vai levantar um templo lá em Samaria, no Monte Gerizim. Qual o objetivo disso? Para não ter que ir para Jerusalém, o medo de perder o trono do Reino do Norte. Por isso que a mulher samaritana lá em João 4 vai dizer onde que tem que adorar, porque a gente está dizendo que é aqui no Monte Gerizim, vocês dizem que é em Jerusalém. Qual que é o local, né? E todas as vezes que alguém sacrificava fora de Jerusalém, estava caindo em idolatria. Deus estava dizendo: você está querendo se separar do povo de Deus. Então no Antigo Testamento isso era pecado, idolatria. E aí nós vemos esse anseio de fato no Antigo Testamento de ir para o templo, de ir para Jerusalém. Pelo menos 3 vezes ao ano o povo de Deus subia a Jerusalém para adorar. E aí nós vemos Salmo 133, como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. O Senhor ordena a sua bênção quando nós estamos congregados. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esses são os salmos que eram cantados quando o povo de Israel estava subindo para Jerusalém, quando o povo de Israel estava indo adorar a Deus. Salmo 22, 22, ele vai dizer: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo 26, 12, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Ok, então o Antigo Testamento nós percebemos que o propósito de Deus era ter um povo congregado. Mas então, pastor, quando chega o Novo Testamento, a gente vê lá João 4, né? Tinha a questão lá do local, beleza, é Jerusalém, mas aí Jesus vai dizer: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem lugar para adorar, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então não precisa mais de local, é verdade. Não precisa mais de um local específico para adoração. Tanto é que nós estamos adorando a Deus aqui em Vitória. A gente não precisa, já pensou? Ter que subir para Jerusalém 3 vezes ao ano, com o dólar nesse preço. Com o dólar nesse preço, a gente tem que ir lá para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano. Quem fosse mais piedoso iria mais. Não, nós não precisamos. E se a gente precisar de mudar de local, esse local aqui não é um terreno santo. Faz, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui, entendeu? Não pode fazer nada aqui mais não. Não, o local. Tanto é que a gente olha para as 7 igrejas do Apocalipse, nenhuma delas está de pé. Você tem meramente escombros lá. E o terreno lá, tem igreja? Não, a questão não é o terreno, é o povo. A questão é a adoração a Deus juntamente com o povo de Deus. E o que o Novo Testamento então ensina para nós sobre a questão da congregação? O que tem de continuidade, de descontinuidade com o Antigo Testamento? Em primeiro lugar, a palavra igreja, a palavra eclesia, né? A palavra eclesia quer dizer assembleia ou reunião, ajuntamento, né? Basicamente no Novo Testamento usado para o povo de Deus. No Novo Testamento essa palavra repete 91 vezes. E aí eu fui perceber, só para fazer um comparativo, quantas vezes a palavra salvação, salvador e salvos ocorria no Novo Testamento, somando todas elas, né? Então, a salvação, salvador, salvos. Então, pegando essa raiz de salvação, que é algo extremamente importante para nós, se repete no Novo Testamento 68 vezes. Salvação individual, não precisa de igreja. 68 vezes se fala de salvação no Novo Testamento.
utilizando essas 3 palavras, 91 vezes se fala da palavra igreja. O que o Novo Testamento ensina sobre igreja? Vejamos, Mateus 16, 18, abre lá comigo. Vamos, no Novo Testamento agora a gente vai passar por alguns textos, justamente porque a gente precisa entender o ensino neotestamentário, na verdade o ensino das Escrituras, a gente precisa entender o todo das Escrituras, para poder combater essa heresia, esse ensino maligno, satânico, que quer de fato destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos defendendo aqui a questão de instituição, ok? De fato a instituição, né, quando nós falamos de placas de igrejas, nós estamos falando de igrejas, que se resumem à questão da igreja de Cristo, sim. Igreja presbiteriana é uma igreja, igreja Assembleia de Deus é uma igreja, igreja batista é uma igreja. O que a gente está combatendo aqui? É justamente aqueles que dizem que não precisa de uma liderança, que não precisa de estar congregado com irmãos e da prática da disciplina. Eu mesmo me disciplino. Não. Nós veremos o que a Bíblia ensina para nós. Vejamos lá, Mateus 16, verso 18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora nós temos então no Novo Testamento, Deus falando, agora eu estou estabelecendo a minha igreja essa que no Antigo Testamento era o Israel, no Novo Testamento agora o Israel de Deus não é mais um povo étnico, são pessoas de todas as tribos, povos e raças. Deus agora estabelece, a partir do ensino apostólico e sobre a pedra do ensino apostólico, a sua igreja. Essa é a base, o fundamento do estabelecimento da igreja. E aquilo que antes era sombra, agora está totalmente claro. O tabernáculo e o templo deixam de ser locais de adoração físicos, e agora nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, juntamente com os santos, debaixo da doutrina dos apóstolos, debaixo do ensino apostólico, debaixo da liderança estabelecida da igreja, de presbíteros e diáconos. O que Jesus Cristo ensina para nós na oração do Pai Nosso? Seus discípulos querem aprender a orar, eles olham Jesus orando, e aí eles têm esse anseio de aprender a orar com Jesus. Jesus os ensina a orar, os ensina então a buscar a Deus. E o que Jesus explica para eles, ensina para eles na oração do Pai Nosso? Em primeiro lugar, é chamar Deus de Pai, mas não apenas chamar Deus de Pai, mas é Pai Nosso. Não é meu Pai. Eu não me aproximo de Deus em adoração, em oração, e eu ignoro o meu irmão. Essa religião individualista não é bíblica, não vem de Cristo, é Pai Nosso. Depois então de se preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus, de dizer: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu busco primeiro as coisas de Deus. Então quando eu peço das minhas, eu não peço das minhas, eu peço das nossas. Perdoa-nos as nossas dívidas, o pão nosso dá-nos hoje, livra-nos do mal. Eu não me aproximo de Deus me esquecendo do meu irmão. É uma oração comunitária. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, lá em João 17, quando ele está prestes a morrer na cruz, quando ele está prestes a terminar a obra que lhe foi confiada, ele ora ao Pai. No verso 11 e nos versos 22 e 23, ele vai dizer: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Olha a preocupação de Jesus. Pai Santo, guarda-os em teu nome,
que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A unidade da igreja, e Paulo depois vai dizer isso lá em Efésios capítulo 4, de 1 a 6, a unidade da igreja é baseada na unidade do Deus triuno. Ele vai dizer que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Assim como nós somos um. E ele continua nos versos 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como que o mundo então vai entender do amor de Cristo e vai compreender quem é Cristo por meio da unidade da igreja? Aqueles que defendem que nós não temos que buscar a unidade da igreja e congregar com os nossos irmãos, não querem que Cristo seja conhecido. Vão contra o ensino do nosso Salvador. Mateus 18, 15 a 20, abre lá comigo, por favor. Veja o que Cristo está ensinando aos seus discípulos. Mateus 18, 15 a 20. Ele vai dizer, se teu irmão pecar, o contexto é contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, eclesia. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E ele continua, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Às vezes a gente usa esse versículo para reunião de oração fracassada. Ninguém foi, a gente está ali, né? Uns gatos pingados, a gente fala, mas Jesus está aqui. É verdade que Jesus está. Mas o contexto desse texto é da disciplina eclesiástica. Jesus Cristo, então, ele está dizendo que nós devemos estar em comunhão, e nós estamos debaixo da autoridade da igreja, nós fazemos parte da igreja, da liderança da igreja, e o que ele coloca é justamente da disciplina eclesiástica, da necessidade de confrontar uns aos outros. Por que as pessoas não querem congregar? É justamente porque elas não querem ser confrontadas, é justamente porque elas querem manter-se nos seus pecados, é justamente porque são orgulhosas e não querem ter que se submeter a ninguém. Na igreja nós nos submetemos uns aos outros. Sim, nós exortamos uns aos outros. Sim, nós amamos uns aos outros. Quando a gente vê o pecado do nosso irmão de forma contumaz e continuada, nós o chamamos ao arrependimento. E na igreja, se o irmão não se arrepende, Jesus vai dizer, chama 2 ou 3 testemunhas. E ali que é o 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, 2 ou 3 testemunhas. E se a pessoa não arrepender, purifica a igreja, trata como gentio e publicano. Como é que a igreja se portava em Atos? Vamos lá, Atos 2, versos 42 a 47, nós temos ali, Pedro havia pregado, 3.000 haviam se convertido. Nós temos agora, na reunião de Pentecostes ali, o que tinha acontecido? Muitos judeus de todas as partes do mundo subiram a Jerusalém para adorar. Então nós temos pessoas de várias línguas, de várias localidades diferentes, todos judeus ou prosélitos, adorando a Deus no Pentecostes, e Pedro, e ali o Espírito Santo desce sobre a igreja, os 120 ali no cenáculo. Agora então eles estão falando em línguas, e todo mundo entendendo na sua língua da onde eles moravam. Pedro prega e 3.000 se convertem. E agora então no final de Atos, e ao final de cada um desses momentos, Lucas ele traz um breve resumo para nós, da igreja primitiva. Ele vai dizer, eles perseveravam na doutrina,
dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ele vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Depois ele vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja que uma das marcas da igreja é sim a disciplina, a pureza, mas é a comunhão. É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, e é uma igreja que está unida e que está em comunhão entre os irmãos, buscando a Deus juntos. Mais 2.000 se convertem. Nós chegamos em Atos 4, versos 32 a 35, e aí o Lucas vai trazer um novo resumo para nós. Ele vai dizer: e da multidão dos que creram, agora já é uma multidão. Um era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E depois ele vai dizer: eles traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A igreja tinha um só coração, a igreja tinha uma só alma, e a igreja era submissa aos apóstolos. Eles depositavam as ofertas aos pés dos apóstolos. Atos 5, versos 10 a 14. Depois da disciplina de Ananias e Safira, eles morrem perante o Senhor. Safira cai aos pés de Pedro, expira, no verso 10. Os moços levam e sepultam ela do lado de Ananias. Diz o texto bíblico: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então veja, eles se reuniam no pórtico, eles se reuniam no templo, eles buscavam e adoravam a Deus ali. Qual que era o propósito da igreja nisso? Pregar para os judeus, anunciar Cristo aos judeus, para que de fato eles crescem, para que eles se voltassem ao Senhor Jesus. No final do capítulo 5, diz que, no verso 42, todos os dias no templo, e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Depois de Pedro e João terem sido açoitados, ordenados que eles se calassem, falando assim: vocês não preguem mais sobre Jesus, senão nós vamos matar vocês. Eles saem de lá felizes. Eles se lembram do ensino de Jesus lá no Sermão do Monte: vocês serão bem-aventurados, felizes, ricos, por sofrerem afrontas por causa do meu nome. E eles então saem, eles se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Uma igreja que se reúne, que está em comunhão, que prega a Cristo. Na sequência, em Atos 6, nós temos o momento ali do estabelecimento dos diáconos, da escolha dos 7 diáconos. Multiplica-se o número dos discípulos, e aí os helenistas, aqueles de origem grega, eles estavam reclamando dos de origem judaica, porque as viúvas de origem grega estavam sendo preteridas na distribuição diária. Olha como era a igreja: comunhão diária, oração diariamente, ouvindo da palavra diariamente, buscando a Deus diariamente. E agora, o Lucas ele vai fazer um resumo no final, aí, no verso 7, ele vai dizer: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava. E aí agora ele já não vai fazer mais uma progressão numérica, dizendo que agora de 5.000, agora são tantos mil, agora já não consegue contar mais. O que ele vai dizer é o seguinte: muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eles estavam no templo, orando, adorando, testemunhando, e agora muitíssimos sacerdotes
obedeciam à fé. Mas a igreja primitiva, né, a igreja de Atos, não é muito padrão para nós hoje. É justamente o modelo para nós, sim. É justamente o padrão para nós, sim. Mas vejamos o que os apóstolos ensinam para as igrejas pós essa igreja inicial em Jerusalém, que ela vai se expandindo até que chega entre os gentios. Paulo, ensinando sobre a igreja, ele educando e ensinando e instruindo o seu discípulo Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 3, ele vai ensinar para Timóteo sobre a necessidade de instituir presbíteros e diáconos. Para Tito ele vai falar isso também, um em Creta, outro em Éfeso, os dois pastores de igrejas. Ele está falando, olha, vocês como pastores, de fato, então como líderes, Paulo está preocupado com o ensino da igreja, está falando, vocês se mantenham firmes, fiéis à palavra, a base é a doutrina dos apóstolos, não se desviem dessa doutrina, e sim, ninguém despreze vocês, a liderança da igreja, mas mais do que isso, estabeleçam presbíteros e diáconos, usando lá a igreja primitiva como base. Agora Paulo vai estabelecer uma série de pré-requisitos para que presbíteros e diáconos fossem eleitos. Para quê? Levantar presbíteros e diáconos? Para servir a igreja, para ensinar a igreja, a comunhão, a congregação dos santos, um povo reunido, eleitos por uma comunidade específica. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas assim, né, os desigrejados. Não, a igreja de Cristo é boa mesmo, mas a igreja é invisível. Porque a igreja visível, deturpada, não presta. É? Então quer dizer que você faz parte da igreja invisível, mas você não faz parte da igreja visível. Aonde na Bíblia que a gente vê Deus mandando a gente se separar da igreja visível, porque a gente faz parte da igreja invisível? Pelo contrário, quando Paulo instrui Timóteo, ele está falando de uma igreja visível, uma igreja que deu problema depois, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, ela vai ser exortada pelo Senhor Jesus, justamente porque abandonou o seu primeiro amor. Tito também estava em uma igreja visível, uma igreja que existia em um local específico. No final do capítulo 3, ele vai dizer: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que Paulo está falando? Timóteo, eu estou te instruindo aqui, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, na igreja de Deus. Mas se a igreja de Deus é invisível, esse proceder aqui, como é que funciona? Sendo que Paulo está explicando com relação ao culto, à liderança, à disciplina, ao ensino. Ele está preocupado com o procedimento no meio do povo de Deus, na congregação. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai instruir quanto à ceia do Senhor. E quando a gente olha a carta aos Coríntios, é uma igreja de Cristo, problemática demais. A ceia lá, tinha gente embriagando, o povo estava entornando, bebendo até ficar tonto na ceia, e gente que não tinha nem um pouquinho para poder cear. Uma igreja que tinha um membro lá, que esse filho estava saindo com a mulher do próprio pai, e todo mundo da igreja sabia, ninguém fazia nada. Era uma igreja problemática, complicada, numa cidade complicada, mas uma igreja de Jesus. Paulo escreve para essa igreja, chama essa igreja ao arrependimento, e uma igreja que se arrepende. Na segunda carta nós vemos uma igreja que atendeu ao ensino de Paulo, uma igreja que atendeu à instrução de Paulo, e aqui para essa igreja ele está instruindo como eles devem celebrar a ceia. Ele vai dizer, olha, capítulo 11, verso 18, antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando reunis na igreja. É justamente essa separação que ele está batendo. Vocês estão ceando de forma dividida.
E aí ele vai dizer, até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que ele está dizendo? No meio da igreja tem joio e trigo. No meio da igreja tem ovelhas e bodes. Somos nós que fazemos essa separação? De maneira nenhuma. Nós não nos separamos dizendo, não tem um povo que presta, eu vou aqui, eu e Deus. Ele não está dizendo para fazer isso. Mas ele está dizendo para continuar, para ceiar, ele está dizendo, ainda que ocorra isso no meio de vocês, os aprovados serão vistos pelo proceder deles, fiel às Escrituras, para que os aprovados sejam conhecidos, porque são obedientes. E ele vai dizer que ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, há quem tenha fome, há quem se embriague. Então ele vai dizer, o que eu recebi do Senhor, eu entrego para vocês. E ele ensina como proceder na ceia do Senhor, quando eles se reúnem. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai instruir quanto às ofertas, quanto à coleta, quanto aos dízimos. Ele vai dizer em 1 Coríntios 16, de 1 a 3, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, no domingo. Cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, Paulo instrui a igreja sobre os dízimos serem entregues ao Senhor, as ofertas serem entregues ao Senhor no domingo, no dia do Senhor. No capítulo 5 de 1 Coríntios, ele instrui quanto à disciplina. Ele vai dizer no verso 4 e 5, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. A igreja se reunindo para disciplinar aquele que estava em pecado deliberadamente, de forma contumaz. E o que ele instrui essa igreja quanto ao culto? Capítulo 14, versos 26 a 33. Aqui nós estamos falando de uma igreja problemática, para quem fala assim, não, porque a igreja é toda errada, prefiro eu sozinho, eu e Deus. Ele vai dizer, que fazer pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que Paulo está ordenando aqui? Está falando assim, na hora do culto não pode haver bagunça. É um instruindo e a igreja ouvindo. E sim, pode haver mais de um ensinando, mais de um profetizando, no sentido da edificação, da exortação, da consolação da igreja, mas que não seja bagunçado. Um fala, depois que esse falar, o outro fala. E como a igreja deve ouvir? Julga. Você ouve e olhe para a palavra para ver se está de acordo com a palavra. É o que ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, ele vai dizer, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. É justamente ele está dizendo como ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente chega na carta, no livro de Apocalipse, nós veremos a mesma coisa. Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus, e ali então no capítulo 1, João tem a visão de Cristo, glorificado, ressurreto,
e ele está andando no meio dos 7 candeeiros. Ele andando ali no meio dos candeeiros, ele tem as 7 estrelas na sua mão direita. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, os pastores das igrejas. E as 7 igrejas que ele está andando no meio delas, ele está no meio das igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o livro de Apocalipse se trata basicamente de 2 povos: o povo de Deus e os seguidores da besta. Você não tem meio termo ali. E quem é o povo de Deus? É justamente aqueles que fazem parte das 7 igrejas, da igreja de Cristo. Nós temos essas cartas às igrejas, e dentre essas 7 igrejas, que Jesus diz que são igrejas dele, ele está no meio delas, ele morreu por elas, você tem igrejas ali extremamente problemáticas, como a igreja de Laodiceia. Você tem outras igrejas que têm heresia no meio delas, falsos profetas no meio delas, mas Jesus se dirige a essa igreja. Jesus diz que essa igreja é dele. Para Laodiceia ele vai dizer: eu exorto aqueles a quem eu amo, e chama essa igreja ao arrependimento, a igreja de Cristo. Para a gente finalizar, queridos, a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, e aí a gente vai ver brevemente o contexto da carta, e entender por que ele está falando isso. Hebreus 10, 25, que é o texto clássico para a questão da necessidade de congregar. Ele vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, o conteúdo da carta aos Hebreus é dividido em 2 partes. Uma parte mais doutrinária e uma parte mais prática, de aplicação. Então, nessa parte doutrinária, o autor da carta aos Hebreus, ele vai mostrar Cristo como o ápice da revelação de Deus. Ele vai dizer da superioridade de Cristo com relação aos anjos, quanto a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superioridade de Cristo quanto ao sacerdócio levítico. Ele vai mostrar que os sacrifícios e tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento eram sombras daquilo que haveria de vir e ser plenamente cumprido em Cristo. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Na segunda parte ele vai tratar basicamente de como os crentes hebreus deveriam viver à luz de todas essas coisas. E aí ele vai exortar a igreja a não viver como apóstatas, aqueles que negam a fé, a não cometerem o erro de Israel, se rebelando contra o Senhor, abandonando a sua fé. E aí, por que ele está falando isso para aquela igreja, naquele contexto? Em primeiro lugar, justamente porque no contexto da igreja dos Hebreus, nós tínhamos uma perseguição acirrada. Naquele momento, ser judeu não era um problema, ser cristão era. Ser judeu não era ser perseguido pelo império, ser cristão era. Os judeus entregavam os cristãos dizendo: eles não são judeus nada, eles não são a seita judaica não, eles têm que se dobrar diante do imperador, eles precisam sacrificar aos deuses do império, caso contrário pode matar. E ser cristão naquela época então era algo perigoso, congregar naquela época era algo perigoso, era algo que podia levá-los à morte, o fato deles se congregarem. Então por quê? Num contexto de que se eu sair da minha casa e eu me reunir com irmãos em Cristo, no intuito de tomar a ceia do Senhor, no intuito de ouvir a palavra do Senhor, de servir ao Senhor com meus irmãos, de edificar o meu irmão, de servir junto com o meu irmão, para que eu vou sair de casa se eu posso ser morto por causa disso e perder tudo? Eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar quietinho. E alguns deles estavam justamente voltando atrás da sua fé e dizendo: eu sou judeu, eu não sou cristão não, imperador, qualquer coisa aí, judeu. Judeus convertidos ao cristianismo, negando a Cristo, e ele dizendo: aqueles que estão negando a fé não tem mais possibilidade de salvação,
mediante a apostasia, porque estão negando o único caminho que poderia salvá-los, a cruz de Cristo. Estão expondo a ignomínia. E aí, o autor aos Hebreus, ele vai dizer no verso 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, meus irmãos, que a nossa fé é edificada juntamente com os nossos irmãos. Nós recebemos a parte de Deus para servir. Nós aprendemos para poder ensinar outros, pregar para outros. Não faz sentido a gente dizer que está aprendendo e a gente fica quietinho e está guardando só para nós. Não existe essa possibilidade. E o autor aos Hebreus, dentro de um contexto muito pior do que o nosso, mas infinitamente pior, ele está dizendo, vocês que estão com medo de morrer e não estão congregando, vocês estão caindo em pecado gravíssimo. Não deixem de congregar, ainda que isso leve à morte. Ainda que pode ser que vocês sejam presos e mortos. Não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Antes, estejam juntos, encorajando uns aos outros. É isso que acontece na igreja em Atos. Quando Pedro e João são açoitados e dizem para eles não pregarem o nome de Cristo, a igreja se reúne para orar. Sabe o que a igreja pede? Para cessar a perseguição? A igreja pede, Senhor, dá ousadia para a gente poder anunciar a sua palavra, dá-nos ousadia para pregar. E diz o texto bíblico, que eles anunciavam diariamente, e o Senhor ia acrescentando à igreja. A gente não pode ter medo do politicamente correto, a gente não pode ter medo de se posicionar contra aquilo que é mal, contra aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E a gente não pode, meus irmãos, por conta de pecados de outros e de irmãos nossos, nos afastar da comunhão. Porque Deus usa justamente esse ambiente para nos edificar, para nos crescer e para nos fazer mais parecidos com Jesus. Eu não posso olhar para os erros dos meus irmãos, porque terá. Pior, terão não crentes no meio da igreja, terão ímpios no meio da igreja, ovelhas e bodes, joio e trigo, e muitas vezes o joio e os bodes que farão parte da igreja, eles terão aparência de piedade, mas eles só geram morte, eles só emprestam a sua boca e as suas mãos para Satanás, para gerar problema e para dividir e para destruir a igreja. Qual que é o nosso papel diante disso? É se afastar? Ou é entrar com a palavra, com a correção, o ensino na justiça, manter-se na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, exortando em amor, chamando ao arrependimento, congregando, percebendo que aqui o Senhor ordena a sua bênção. Eu me lembro, eu quero finalizar com essa história, presbítero Daniel de Lima, presbítero na igreja presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, por mais de 10 vezes consecutivas, vice-presidente do conselho durante quase todo esse tempo, com quase 90 anos de idade, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E a gente estava tendo uma programação de jovens lá na nossa igreja, que a gente fazia, e eu estava entrevistando ele, e aí, aquele homem de oração, meus irmãos, ele não faltava uma reunião de oração, fazia visitas constantemente, pregava, evangelizava, estava envolvido na plantação das diversas congregações da Vila Mariana, e aí um dos presentes perguntou para ele, presbítero Daniel, a igreja hoje está muito complicada, como é que o senhor vê toda essa questão, né, dos falsos ensinos, todo esse problema de pecado, uma igreja que não é fiel, uma igreja que é problemática, e o camarada teceu o retrato da igreja, falou, e aí, presbítero? O presbítero Daniel de Lima, ele falou apenas uma frase,
que me marcou. Desde então, é uma frase que eu sempre repito. Ele dizia assim: meu irmão, a igreja, por pior que seja, ainda é o melhor lugar do mundo. Meus irmãos, a igreja, por pior que seja, ela é o melhor lugar do mundo. E o melhor lugar para a gente estar. Servindo, sendo instrumento de Deus na edificação de outros, exercendo a disciplina, o correto ensino da Escritura, vivendo na palavra e pregando a outros para que venham. Que venham. Porque não há outro lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. É por meio da igreja, da comunhão dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar e depois a gente abre para perguntas. Santo Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida e exposta. Que de fato, ó Deus, possamos compreender da preciosidade que é congregar. Ainda mais em dias de pandemia, onde há o afastamento, onde há dificuldade, ó Deus, de estarmos congregados. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude a verdadeiramente entender que a comunhão dos santos é o melhor lugar para estarmos, participando da mesa do Senhor, entregando os nossos dízimos, abençoando outros e sendo abençoados. E que, ó Deus, o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos essa comunhão para a glória do Teu santo nome. Oramos pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Meus irmãos, quem quiser fazer a pergunta, pode pegar o microfone, os diáconos estão com o microfone ali atrás. Você que está online, quiser fazer a pergunta também, pode colocar lá no chat que a gente vai estar passando aqui diretamente para o pastor. Enquanto o pessoal vai se acertando aí, pastor, vamos conversando aqui um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. E podemos enxergar, a gente vê toda essa questão da falta de necessidade de congregar, está muito ligado ao conceito de que é igreja, do entendimento do que é igreja, né? E aí a gente pode perceber várias coisas, vários conceitos aí, juntos, que o senhor passou. Primeiro, a questão da necessidade, do entendimento, do pertencimento, do frequentar, não, hoje eu vou na igreja tal, não, o pastor tal está na igreja tal, eu vou lá, não, eu participo da igreja tal, não, de vez em quando eu vou na igreja tal. Como é que é essa questão do frequentar uma igreja e você fazer parte de uma igreja? Muito bom, muito bom. Fazer parte da igreja é de fato você ser membro da igreja. Você faz parte daquela comunidade. E às vezes o que acontece hoje é justamente essa sociedade de consumo, que eu vou aonde me é conveniente consumir aquilo que me é que eu quero, que eu gosto. Então, a gente vai ver muita gente indo atrás de pregadores. E a Bíblia diz que a gente é discípulo de Jesus. A gente não tem que seguir pregador. Porque o pastor pode sair da igreja. Eu vou seguir o pastor? Ou eu vou ficar na igreja? Eu vou ficar na igreja. Então, o chamado de Deus para nós é de nós sermos instrumento de Deus para servir. E aí é justamente esse entendimento de ser servo e não consumidor. E é justamente nesse entendimento de consumidor que as pessoas vão apelar para o que é conveniente para ela. Porque se eu sou consumidor, eu vou onde eu sou servido melhor. Se eu sou consumidor, eu vou querer conveniência. Então, ao invés de eu ter que ir lá, eu vou pedir pelo iFood, né? Então, eu vou no conforto da minha casa ficar ali. Então, para que eu vou na igreja? Eu assisto pelo YouTube. E aí eu sou edificado. Queridos, é uma bênção a gente assistir sermões, mas existe um alimento espiritual
que a internet não dá, que é a comunhão. Existe um alimento espiritual que a internet não dá, que é a participação da ceia do Senhor. E não existe ceia online. Não existe batismo online. Não existe a igreja online, consequentemente. Necessidade de congregar em uma igreja e estar com irmãos servindo. Por que muita gente pula de igreja em igreja? Justamente por conta de não ter que lidar com dificuldades e com pecados, ser confrontado ou submeter à liderança. É possível que sim, uma pessoa saia porque há problemas com a liderança da igreja e uma igreja que não esteja sendo fiel. É possível que isso aconteça. Mas pular de igreja em igreja, aí há um problema sério com relação àquele que está fazendo isso. Justamente porque não quer ter que se envolver, não quer ter que servir, não quer ter que submeter. É justamente a mesma coisa de alguém que não quer assumir um compromisso de casamento. Ele quer ter relação sexual, ele quer ter várias, mas ele não quer ter que arcar com um compromisso. Isso também acontece com relação à igreja. E nós não podemos agir dessa maneira. Nesse sentido, é interessante colocar o seguinte, que a igreja não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. É uma família de Deus, onde todos nós fazemos parte. Então, é uma família para a gente pertencer. Então, esse entendimento de que é a igreja, o porquê que estamos aqui, a questão de chamarmos uns aos outros de irmão, não é um jargão. Ô, irmão, fala aí, irmãozinho, não é um jargão. Tem um porquê. Nós somos filhos do mesmo Pai. Como o senhor colocou na oração, Pai nosso que estás no céu. Adorizio. Muito parecidas com as igrejas históricas, que elas criaram suas redes de jovens, né, círculos de oração. Você não vê muita diferença em estrutura eclesiástica. Mas, recentemente, né, uns 10 anos atrás, a Igreja Presbiteriana também começou a criar suas comunidades, né? Chácara Primavera, e veio numa linha. Só sem trabalhar o contexto de erros teológicos. Mas, em questão de missões urbanas, eu concordo como a Igreja Presbiteriana faz, ponto de pregação, congregação. Mas a comunidade, dessa forma, não seria uma estratégia de missões urbanas? Entendeu? Usar espaços ociosos que estão ali, alugar aquele espaço, ir lá, levar a igreja para lá, horários alternativos, acomodação de pessoas para início de trabalho evangelístico? A sua pergunta é muito boa e a reflexão com relação a isso é muito boa também e me força a pensar em uma próxima aula, né, quando eu tiver oportunidade. E por que eu digo isso? Porque justamente, vamos pegar lá a primeira parte, né, da sua pergunta, né? Por que surgem as comunidades? Justamente para poder tirar o peso, né? E falar assim, não, é muito pesado a instituição. Então vamos. Aí o que acontece? Elas vão criando a sua própria instituição com seu próprio peso. Qual que é a diferença para as igrejas históricas, para as comunidades? A diferença não tem a ver mais com a instituição ou com a forma, a estrutura, mas agora tem a ver porque com a sua própria teologia, esvaziada, inclusive. O que vai refletir no seu culto e uma forma meio mercadológica de trabalhar, né? Quando a gente vem para o contexto da igreja presbiteriana, isso pode acontecer. Eu não posso falar da Chácara Primavera, eu não conheço muito bem,
Mas o que acontece muitas vezes, né, é justamente esse conceito de plantação, e aqui falo como alguém que tem um pouco de experiência só. Eu estou começando ainda meu ministério, né, mas tive uma plantação em uma periferia, em Diadema, por 5 anos, e agora a gente está iniciando uma nova plantação aqui em Vitória. Mas o que essa galera ensina? Justamente estratégias para poder atingir as pessoas. Tem problema? Depende da motivação, depende se eu estou flexibilizando a minha teologia por conta disso. O que muitas vezes eu vejo, e aqui falo de forma genérica, geral, é que há um esvaziamento da eclesiologia para que as pessoas venham. Como assim? Um culto que não é centrado na palavra e em Cristo, um culto que é centrado no homem. E não estou falando de comunidades, eu estou falando de fora da presbiteriana, estou falando de igreja presbiteriana. Mensagens, por exemplo, onde você não está preocupado em expor o texto bíblico. Dentro da igreja presbiteriana. Então, por quê? Porque se de fato eu ficar trabalhando temas que atraem mais as pessoas, eu vou encher mais a igreja. Porque se eu trabalhar, né, de forma que seja mais conveniente, vai trazer mais pessoas. Assim a minha música for com determinado formato, ou fizer de tal maneira, vai trazer mais pessoas. Calma aí, eu estou preocupado em trazer mais pessoas ou estou preocupado com a palavra de fato e que as pessoas sejam conformadas à palavra? O que tem acontecido, infelizmente, por parte de muitos, e a igreja não precisa desse tipo de ajuda, não precisa. Na verdade, Cristo não precisa desse tipo de ajuda, e a igreja é o seu corpo, querendo ajudar. Sendo que a salvação é uma obra única e exclusivamente de Deus por meio do seu Espírito. E sabe o que acontece? Essas pessoas estão atraindo bodes para ficar divertindo bode no culto. E o culto torna-se um centro de entretenimento, inclusive em igrejas presbiterianas. Porque então isso aqui vai trazer mais gente, então põe. Isso aqui vai atrair mais pessoas, então põe. Não, a centralidade do culto é Deus, de fato é vertical. E aonde que eu vou ter horizontalidade? Aonde que eu vou ter, de fato, essa preocupação de falar o coração do homem no sentido de entender a sua necessidade e interagir, né? Porque entender a necessidade de falar o coração, eu falo no sermão também. Mas essa interação é no evangelismo pessoal. E aí, como plantador reformado que sou, eu não entendo que eu não preciso de ter nenhum tipo dessas querer atrair por meios mercadológicos. Não. O que eu tenho que fazer é pregar o evangelho é suficiente, a Bíblia é suficiente. E o resto é estrutura. Então assim, eu vou fazer pequeno grupo? É método. Eu entendo o pequeno grupo? Entendo, eu acho que é uma bênção e a gente tem procurado fazer pequeno grupo. Mas o que é o pequeno grupo? É simplesmente aquilo que diz a palavra. Eu não vou inventar coisa além, porque aí vai atrair mais gente, porque se no pequeno grupo, né, a gente fizer pintar a parede de preto e botar uma luz mais baixinha e fazer um negócio mais, né, que atraia mais, ou botar um jogo de luz para jovem, porque aí jovem gosta de dançar e nós vamos dançar para Jesus, né? Não. A palavra, somente a palavra. E é isso que a gente precisa para plantar a igreja. Tem sido ao longo de 2000 anos. Não vai mudar agora. Infelizmente, o que acontece é justamente isso. Hoje você vai ter igrejas que são maiores online do que fisicamente. A Água Branca é uma delas. Por isso que ela repercute tanto, né? Uma igreja que não está muito preocupada com isso, né? Infelizmente. Então, esse tipo de adaptação é o que gera esfriamento, que se afasta da palavra e que preocupa muito com as pessoas e não com a aprovação de Deus, né? Eu acho que se a gente tiver a aprovação de Deus, a gente pode ser pequeno, fraco, não importa. Como é o caso das 7 igrejas. A igreja mais poderosa, mais forte, mais rica e mais contextualizada era a Laodiceia. A igreja mais fraca e a mais pobre são as duas que Jesus Cristo só elogia e fala, olha, Esmirna, Filadélfia, é isso aí, mantém, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu fico muito preocupado com esses movimentos, porque eles são pragmáticos.
E o pragmatismo é aquela coisa, dá certo, então faz. E Satanás é pragmático. A Bíblia não. A gente tem que tomar cuidado. Palavra. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor Jailton. Primeiro, dar graças a Deus, porque depois dessa época toda de pandemia, estou aqui numa escola dominical. Meu avô foi professor de escola dominical até a sua morte. O meu pai é professor de escola dominical, lá da igrejinha, lá do Rio de Janeiro, da freguesia. E é maravilhoso, né, a gente poder aprender um pouco da palavra do Senhor na escola dominical. Eu até brinco que eu gosto mais de escola dominical do que o culto, porque aqui você aprende mais. Então, isso é maravilhoso. E o Salmo 84, versículo 10, ele diz, porque os dias dos teus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Agora eu entendo esse versículo, que um dia que nos atos do Senhor vale mais que 1000. E é maravilhoso estar em comunhão com os irmãos. Agora, a minha pergunta são 2 versículos, um em Atos 7, versículo 48, que diz o seguinte, né, a confissão de Estevão, né, se não me engano, a defesa de Estevão. Ele diz o seguinte, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, né, como diz o profeta, o céu, versículo 49, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? E o segundo versículo está em Atos 17, já é o discurso de Paulo em Atenas, versículo 24. E ele diz exatamente isso, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí minha pergunta, irmão, é o seguinte, em que contexto estaria isso, né, em relação à habitação do Senhor? Né? Ele não habita em termos feitos por mãos humanas, então ele habita em nós. Então, qual é esse contexto em relação à necessidade de congregar? Sim, muito boa pergunta. Vamos lá. Tanto Estevão quanto Paulo estão combatendo algo que nós combatemos. A gente não acha que Deus habita em locais. A gente não tem essa questão. Por exemplo, a gente não tem a igreja aberta para as pessoas virem aqui para poder, na igreja, orar, sabe, assim, durante o dia, e falar assim, não, eu vou lá na igreja para orar. Como às vezes acontece em algumas igrejas católicas, né? Porque as pessoas têm o entendimento que estando lá, é um ambiente mais, né? Não, aqui Deus vai ouvir mais, assim, eu acho que se eu orar na minha casa, Deus não vai ouvir tanto, né? E nós entendemos que não. Aqui o que ocorre, e de fato o que acontece, é quando a igreja se reúne, nós temos o culto ao Senhor. E foi como eu comecei a mensagem. Asgard não é um local, Asgard é um povo. O mesmo caso, a igreja não é um local, a igreja é um povo. E aí, quando se fala de santuário do Espírito Santo, que é de fato o que a gente entende, que nós somos templo do Espírito, mas nós somos templo do Espírito como tijolos de uma construção, ou como galhos de uma árvore. Nós não somos templo do Espírito Santo de forma individual, mas como parte do corpo. Nós somos corpo de Cristo, Ele é o cabeça. E o corpo deslocado da congregação não tem vida em si mesmo. Então, o membro ele não pode estar separado, ele vai morrer. Por isso, a questão de congregar, e que Paulo vai ensinar todo o ensino apostólico no sentido de ensinar que a igreja é um corpo, ou um edifício, né? Do qual nós somos pedras vivas. Então, Pedro vai dizer isso, né? Então é esse entendimento de que eu, sozinho, não sou igreja, como às vezes alguns querem ensinar. Eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja.
eu faço parte da igreja. É esse entendimento que a gente tem que ter. Eu sou a igreja, é o desigrejado, é aquele que vai dizer assim, eu não preciso de... Eu me alimento sozinho, eu escolho aqui o que eu alimento, eu não preciso ter que servir ninguém, edificar ninguém. Para que Deus nos dá dons? Para edificar outros. Para que Deus, de fato, nos coloca juntos? Para que nós sejamos bênção na vida do outro. Essa é a necessidade. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita num templo que Ele está construindo, que é a igreja. E igreja não é edifício. O Novo Testamento vai nos ensinar isso. Não é mais o templo lá em Jerusalém, que é sombra. Agora é o corpo de Cristo. E esse corpo se reúne presencialmente em cada lugar onde ele está, que é o que o autor aos Hebreus está dizendo. Não tem possibilidade de fazer parte do corpo e deixar de congregar, não. Se vocês estão deixando de congregar, vocês estão em pecado. Vocês estão negando o Senhor por medo. Né? Então a gente não pode fazer isso. Mais alguma pergunta? Dentro desse conceito, pastor, da questão do corpo, é importante a gente conversar um pouco. A igreja como corpo de Cristo. Muitas vezes, muitas pessoas deixam de congregar, deixam de participar, exatamente por essa falta de entendimento de que a igreja é um corpo de Cristo. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da uniformidade e da unidade dentro do corpo de Cristo. Porque as pessoas deixam, não, eu não vou frequentar mais lá porque eles agem errado, ou eles deviam agir assim, conforme o meu entendimento, conforme o meu pensamento. Então, as pessoas deixam de frequentar por causa disso, por causa do entendimento da questão, todo mundo tinha que ser igual, pensamento igual, o andamento igual, vestido igual, cabelo igual. Como é que o senhor entende essa questão de uniformidade e unidade no corpo de Cristo? Veja, Paulo vai dizer sobre isso, a questão da multiforme graça de Deus e da diversidade dos dons, e que de fato a nossa unidade deve ser na palavra, né? E baseado na unidade do nosso Deus, mas que de fato há diversidade, então há unidade na diversidade da igreja. Mas é que a gente precisa pensar uma coisa também, que é o seguinte, pode haver divergência de pensamento. Não precisa todo mundo pensar igual. Agora, até que ponto eu devo me manter em uma igreja? Até o ponto de que eu estou em conformidade e em submissão à liderança dessa igreja. Se não há submissão, né, ou se eu entendo, e veja, não há dificuldade, nós somos protestantes, a gente entende que a gente não tem que aceitar nada goela abaixo. Se eu entendo pela Escritura, né, algo que é divergente, eu não vou me insurgir, eu não vou me colocar em rebelião, eu não vou me colocar em rebeldia. O melhor caminho é sair, é de fato procurar uma comunidade que eu esteja em entendimento. Né? Tem que estar 100%? Não, mas você tem que pelo menos estar em submissão. Agora, por qualquer coisa? Não. Então, veja, eu não preciso pensar igual o meu irmão em tudo, eu preciso pensar igual o meu irmão baseado nas Escrituras, e nós vamos caminhar juntos. E naquilo que diverge? A gente caminha bem, entendeu? Eu e o pastor Lucas temos uma diferença irreconciliável. Irreconciliável. Ele é São Paulino. Não dá. Entendeu? Não dá. Então, assim, nós não vamos andar junto nunca com relação ao futebol. Mas a gente é amigo. Né? A gente pode ter diferenças com relação a muitas coisas. Mas aquilo que nos une deve ser, de fato, o que é maior e central nas Escrituras. Né? Então é importante a gente entender isso. Importante o seguinte, que acontece muito também. Eu achar que o meu ministério é o centro do universo. Cansei de ver isso. Eu estava plantando uma igreja lá em Diadema, e tinha um missionário, que ele fazia um trabalho lá de evangelismo e tal, e aí ele queria que a gente apoiasse ele.
eu estava plantando, eu não tinha capacidade de apoiar, eu estava precisando de apoio. E aí, teve uma vez que eu fui, e depois ele queria que eu ficasse apoiando. Eu falei, irmão, não tem condição, eu preciso aqui, né? Ele, não. E o que ele pensava? Que o trabalho dele era o Centro Universo, e às vezes a gente pode pensar isso. Ninguém me ajuda, porque eu estou fazendo isso aqui, porque meu trabalho é esse. Ok, Deus levanta diversas pessoas e cada um vai trabalhando em prol do corpo. Há professores, há de fato quem dá aula para as crianças, para os adultos, há quem faz a classe de visitação, então vai fazer visitas para os enfermos ou para os idosos, há então quem tem uma ênfase mais de semestre, há quem tem a ênfase mais do acolhimento e vai trabalhar então com a recepção, então há quem trabalhe mais no serviço, então você vai ter o pessoal fazendo o bolo, fazendo aquela coisa toda, e o entendimento é, tudo isso glorifica o Senhor, eu não tenho que ficar divergindo, falando, vem aqui, que... Não. Né? Então, entender da diversidade dos dons, entender que a gente não precisa centralizar, tudo glorifica o Senhor, e obviamente que a gente tem que entender que essas coisas estão amarradas, né? Essas coisas fazem parte da igreja, né? Não são a igreja, mas fazem parte da igreja, né? E isso é uma bênção. Então, fazer parte de um ambiente que eu tenho diversas pessoas trabalhando, então eu tenho o Instituto Sarça, tenho a Congregação do Forte, tenho a Congregação Esperança, Ponto de Pregação Esperança. Então, assim, eu não preciso fazer tudo, eu não preciso estar em todos os lugares, mas eu, de fato, oro por isso, eu entendo o corpo trabalhando nos seus diversos membros, né? Então, eu não preciso todo mundo ser diácono, alguns serão. Não precisa todo mundo ser presbítero, alguns serão. Não precisa todo mundo ser pastor, alguns serão. Não precisa todo mundo ser professor. O que precisa todo mundo fazer? Todo mundo orar, todo mundo evangelizar, todo mundo cultuar, adorar a Deus. Então, tem coisa que todo mundo tem que fazer. E cada um vai ter um dom diferente. Né? Entender o seu dom como superior aos outros é pecado. Né? Então, é entender dessa maneira. A questão, quando a gente entende que o cabeça do corpo é Cristo, e todos os membros são igualmente importantes para que esse corpo realmente cumpra a sua missão, é o grande entendimento. Aí a questão de não congregar por questões menores é a grande questão. E eu gosto de um exemplo bom, pastor, o seguinte, que você imagina um corpo quando a missão é tomar uma água. O cabeça pede para a mão fechar e pede para a boca abrir. Aí a boca fala, não, você tem que fechar. Não, você tem que abrir. Não, a missão é tomar água. Um tem que fechar, o outro tem que abrir. Agora, se tem um entendimento de qual é a missão, de qual é a visão, qual o caminho que nós temos que seguir, o cabeça é Cristo, baseado na palavra de Cristo, nós vamos caminhar juntos. E vamos entender qual é a missão do outro. Né? Tito? A última, né? É a última. Tá, joia, vou ser breve. Primeiramente, louvar a Deus pela palavra, muito edificante para todos nós. E, pastor, creio que essa é uma oportunidade excelente para colocar a questão para o senhor esclarecer a respeito do papel da confessionalidade na unidade da igreja. Porque muitos estão conhecendo a fé reformada e às vezes não têm o devido entendimento, e até mesmo membros não entendem qual é o papel da confissão. Ela está abaixo, igual, acima da Escritura, e qual o papel dela na manutenção da saúde doutrinária da igreja e da sua unidade? É tema para mais uma aula, né? Muito boa pergunta. Vocês só estão me dando trabalho, né? Mas, de fato, né, é importante a gente entender as confissões como sendo um muro. Né? Daqui eu não posso passar. A confissão é maior do que a Escritura? Não, ela é subordinada à Escritura. Se eu olhar para a confissão e analisar biblicamente que tem algum problema ali, eu fico com a Bíblia. A nossa confissão, graças a Deus, é bíblica. Né? Eu tenho lido a confissão já há pelo menos 18 anos. Eu não discordo de nenhum ponto ali. E tenho estudado teologia ao longo também de mais de 10 anos. Então, veja, a confissão e a confessionalidade, né, tem por intuito estabelecer limites, dos quais não dá para passar. Então, a autoridade das Escrituras,
pessoa do mediador, o dia do Senhor, né? Então, o que é justificação? Então, são temas centrais da nossa fé que estabelecem esses limites. E aí, como igreja, nós olhamos para isso e dizemos, é isso que nós cremos. E aí nós caminhamos juntos, justamente nessa questão de estar embasados na palavra. A confissão, ela está justamente expondo a palavra para nós. Se ela não estiver fazendo isso, a gente rejeita ela, né? Então a gente justamente aceita a confissão como um símbolo de fé, porque nós entendemos que é uma interpretação correta das Escrituras. E aí a confessionalidade nos ajuda, porque nós temos uma tradição de 400 anos que nos dá uma segurança boa. E de gente boa, porque às vezes o povo olha para a confissão e tem uma galera nova querendo reformar a confissão, né? Ou querendo criar a própria, e eu vejo um pessoal querendo criar a própria, e às vezes num contexto muito ruim, porque a nossa confissão de fé foi feita pelos puritanos, do século XVII, debaixo de muita oração. E quando você vai ler lá os divines, né, que você vai ler como é que foi o histórico, fulano de tal fez uma breve oração de 1 hora, ciclano fez uma breve meditação, uma reflexãozinha ali de 1 hora, 2 horas, fulano de tal fez uma oração de 2 horas. Falei, rapaz, esses camaradas, eles estavam com temor. E era gente que tinha uma base teológica muito bruta. Tem uns camaradas hoje que são vistos assim como muito top, né? Richard Baxter, né? É um puritano que muita gente gosta. Ele nem foi convidado, não estava no nível. Então, assim, foi feita debaixo de oração, temor, reverência, gente que de fato estava preparada para isso. Aí hoje o povo quer, não, vamos revitalizar esse negócio aqui para os nossos dias, porque hoje vai uns camarada, uns Daniel da vida fazer. Fala, rapaz, né? Não. A gente precisa conhecer a palavra, aprofundar na palavra e ter a confissão como essa segurança para nós, né, no sentido de que não permite que a gente tropece, que a gente invente moda, né? Então, a nossa geração é a geração que quer inventar muita coisa e quer criar muita coisa. E no cristianismo não se inventa nem se cria. Nós somos religião do livro, de 2000 anos atrás, e se mantém, ok? A gente só contextualiza e aplica, nunca atualiza, né? Então, é importante a gente entender isso. E a confissão é justamente não é uma atualização, tampouco o princípio regulador do culto, que nós adotamos também, mas são limites estabelecidos da ortodoxia, para que a gente não saia disso, né? Presbítero Felipe, ora por nós para encerrar. Santo Deus, queremos te louvar, ó Deus, e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja, povo do Senhor. Ó Deus, te louvamos pela palavra, pela exposição, ó Deus, das tuas sagradas escrituras, à nossa mente, ao nosso coração, ó Deus. Que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos pela tua palavra, mas dispostos a aplicá-la ao nosso dia a dia, ó Deus, dispostos, ó Deus, a sermos igreja, de fato, ó Deus, nos importando uns com os outros e levando a missão, cumprindo a missão, ó Pai. Dá graça, ó Deus, ao reverendo Daniel para continuar, ó Deus, a transmitir a tua palavra, a ser boca do Senhor, e a todos nós, ó Deus, como igreja, para que nós saibamos e nós assumamos também a nossa missão. Ó Deus, em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo.